Fala galera aqui do canal Cortes da TNT, tô chegando para falar sobre Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo que traz as suas ideias de futebol pro Flamengo agora que o Felipe Luiz foi mandado embora. Nesse vídeo aqui, a minha ideia principal é trazer o que o Leonardo Jardim já fez na carreira, quem é o treinador, pro caso de você talvez não saber quem seja ele, ou saber pouco de quem seja ele, trazer um pouquinho mais por aqui, o que eu acho que ele vai trazer no Flamengo, quais são os pontos positivos e os negativos, tá? Dessa provável contratação. Provável contratação não, né? Dessa contratação. Porque eu tô gravando antes do Leonardo Jardim ser anunciado pelo Flamengo, mas talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo ele já foi anunciado, então tudo bem, já acho que não vai mudar muito pra nossa análise, mas tô gravando antes aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, cara, o Leonardo Jardim, pra quem não tá ligado, ele nasceu na Venezuela, cara. Ele nasceu recentemente, a gente falou muito sobre isso, porque ele chega ao Cruzeiro no meio, né, na realidade, da temporada passada, chegando ali por volta, acho que março, né? Março, abril do ano passado. Nascido em Barcelona, na Venezuela, o treinador português, que não jogou bola, né? Tem uma passagem, inclusive, envolvendo handball na carreira dele, mas ele não jogou futebol profissionalmente. Começa a trajetória dele em 2003 pelo Camacha, depois ele tem passagens por times portugueses, né, como Braga, Sporting, tem uma passagem pelo Olympiacos em 2013 também, e aí ele explode de vez naquela passagem do Mônaco, naquele time que a gente viu do Mônaco, que tinha o Mbappé, Falcão Garcia, Bernardo Silva, Fabinho, enfim, um time que foi longe naquela Champions, onde o Mbappé explode pro futebol, né? Temporada que ele faz com o Mônaco é de título francês, né? Temporada ali 2016, 2017, onde o PSG, na temporada que o PSG já tinha muito dinheiro, já era um PSG que tinha Cavani, já era um PSG que tinha Lucas Moura, por exemplo, com umas contratações de impacto, né? Tinha também Thiago Silva, o Davi Luiz já tinha sido uma contratação caríssima para esse time, enfim, era um time forte, né? Um time já muito endinheirado, aquele PSG de 2017, que depois contrataria tanto o Mbappé quanto o Neymar, mas já era um time muito forte e o Mônaco do Leonardo Jardim foi lá bater o campeão naquela temporada. Depois ele vai para o Al Hilal, onde ele conquista a Liga dos Campeões da Ásia em 2021 e a Supercopa da Arábia Saudita também. Depois ele vai para o Emirados Árabes, onde ele consegue conquistar o título do Emirados Árabes. No ano lá de 2017, ele foi o melhor treinador do campeonato francês e em 2017 e 2022 foi eleito o melhor treinador francês. Curioso, cara, que as passagens do Leonardo Jardim não são passagens de muitos jogos, tá? Não são passagens de muitos jogos. Na temporada passada ele fez 55 jogos com o Cruzeiro e já se tornou uma das passagens mais longevas da vida dele, né? Com certeza a mais longeva é a do Mônaco, onde ele fica 4 temporadas, né? Joga 270 jogos com a camisa do Mônaco. Tem uma temporada lá atrás, no primeiro trabalho dele pelo Camacha, de 138 jogos, mas depois já tá ali, né? O Beira-Mar com 66 jogos e o Cruzeiro com 55 jogos. Ou seja, uma temporada de Cruzeiro foi o suficiente para colocar o Leonardo Jardim como uma das principais passagens da vida dele até aqui. Lembrando que o Leonardo Jardim não é velho. Não é. É um treinador de 51 anos de idade. Não é como se ele tivesse muitas passagens na vida. Se não me engano, são 12 passagens que o Leonardo Jardim teve. E aí, cara, já falamos de quem é, né? Do que o Leonardo Jardim fez na carreira como prioridade. Só antes de eu falar da parte tática e técnica do que ele pode entregar, dizer que no final do ano passado, ele falou... Aliás, essa é uma declaração que a gente... Cara, eu tenho feito esse apelo. Treinadores e jogadores, parem de falar isso. No futebol brasileiro eu só treino Cruzeiro. Para com isso, gente. Para com isso, porque você vai se arrepender. Essa frase você vai se arrepender em algum momento. E nos últimos 6 dias, saiu uma notícia de que o Leonardo Jardim teria resolvido seus problemas pessoais e estaria apto a voltar ao futebol, né? Mudou o subnick do MSN dele, lembra como era o MSN? Meteu lá, Vivão e Vivendo. E aí, o Flamengo procurou e já estava de volta. Diz ser... a notícia que corre é que no momento que sai essa notícia de que o Leonardo Jardim já estaria bem,
Flamengo e Leonardo Jardim já estavam negociando. Essa informação que corre nos bastidores dos dois clubes, né? Tanto dos dois clubes, tá? Quando eu digo tanto Flamengo como Cruzeiro. Gente nos bastidores do Cruzeiro já teria ouvido isso nos últimos dias. Mas vamos lá. Na parte tática e técnica, o que o Leonardo Jardim pode trazer para o Flamengo? Eu vou utilizar como base os dois trabalhos que a gente tem mais aprofundamento do Leonardo Jardim. O Cruzeiro, do ano passado, obviamente, porque estava aqui perto de nós, e é o trabalho mais recente da carreira dele. Eu sempre uso muito isso, né? Não adianta a gente trazer o Leonardo Jardim de 1947 para trazer aqui, mas o Leonardo Jardim que treinou ali em 2008 para essa análise. O Mônaco já tem bastante tempo, são 10 anos, mas é o trabalho mais vitorioso da vida dele, né? Mais conhecido da vida dele, que eu acho que vale a gente trazer aqui. E tem semelhanças entre os dois, então não seria nenhuma maluquice. O Leonardo Jardim monta os seus times como uma armadilha para atacar em transição e em velocidade no contra-ataque. Ele puxa, ele traz o time adversário, ele marca numa espécie de marcação por zona, atraindo o seu adversário, normalmente do meio de campo para trás, para fazer o adversário subir linha, para fazer o adversário cair na armadilha, para que em poucos passes, 4, 5, 6 passes, o seu time esteja numa condição de estar finalizando rápido. O centroavante, o atacante desse time, normalmente ataca as costas da zaga, é aquele atacante em profundidade, tipo o Caio Jorge, tipo o Mbappé. Não que as qualidades sejam as mesmas, não estou dizendo isso. Mas características de atacar a última linha, né? Jogando de centroavante, atacar a última linha. No Mônaco até tinha o Falcão Garcia também, né? Como centroavante ali da função, mas o Mbappé acabou ficando muito famoso por isso. E de poucas trocas de passe. Não é um time muito marcado por uma taxa de passe muito grande. Digo isso porque, vamos lá, cara, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, o bom Cruzeiro, né, que fica ali em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, foi o 16º em posse de bola, né? Tô fazendo a conta certa? Acho que foi 16º, acho que sim. Ele foi o quarto com menos posse de bola. 20º, 19º, 18º. 17º, fiz a conta errada. 17º em posse de bola na temporada passada. E foi o 16º com a maior taxa de passes por ataque. Ou seja, o que isso quer dizer? Quantos passes o Cruzeiro trocava para terminar o ataque? O Cruzeiro foi o 16º, ou seja, poucos passes. Tá posto aqui, né? São ataques rápidos com poucos passes para chegar lá na frente. É um time que tem bastante gol marcado, foi o terceiro melhor ataque do campeonato, quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro do ano passado, ou seja, foi efetivo, fez gols e tomou muito pouco gol. O Cruzeiro foi a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdendo apenas para o Flamengo. Ou seja, a estratégia, a ideia de jogo é sim ter uma defesa sólida e que contra-ataque em velocidade, que acelere nas costas da marcação. Ou seja, é isso que eu espero do Leonardo Jardim com a camisa do Flamengo, né? Comandando o Flamengo. No Mônaco é muito parecido. A taxa de passes, lembra da taxa de passes que eu falei? Ele foi o 13º, campeão do campeonato francês, mas foi o 13º em taxa de passes por ataques. É um time que cruza muita bola para a área, tanto o Mônaco quanto o Cruzeiro, e teve efetividade também lá naquele time do Mônaco. Aqui, cara, gera para mim uma dúvida, né? O que vai ser esse Mônaco, esse Flamengo do Leonardo Jardim? Por quê? Se tem por característica atacar em aceleração, o Flamengo não tem nos seus principais jogadores de ataque essa característica. O Arrascaeta não é esse cara e o Pedro também não é esse cara, né? O centroavante do Flamengo não tem essa característica. O Flamengo já queria um atacante rápido, era o Caio Jorge, pensou em Marcos Leonardo, talvez agora olhe de novo pro Marcos Leonardo. O Pedro não é esse cara. E por isso, talvez, e aí eu repito, não é que o Leonardo Jardim tenha trabalhado a vida inteira nesse momento. Tem times mais propositivos, o Al Hilal dele foi mais propositivo, por exemplo. Mas os dois trabalhos que chamam mais a atenção nesse ponto tinham essa característica. Acho que ele pode se adaptar, é um treinador experiente, é um bom treinador, um ótimo treinador, que pode se adaptar ao Flamengo, ao modelo os jogadores que o Flamengo tem à disposição. Só que eu acho que vai ser um jogo diferente que o Flamengo tem hoje, né? Esse 4-2-3-1 com pontas do Flamengo, eu não duvidaria se virasse um 4-4-2, tendo um tripé de meio de campo com Jorginho, Pulgar e Paquetá, e aí
o Arrascaeta mais livre para jogar, numa espécie de 4-3-1-2, né? E em alguns momentos a gente viu o Cruzeiro do ano passado dando bastante liberdade pro Matheus Pereira passear, como eu acho que o Arrascaeta vai ter essa possibilidade de passear. E o Christian, que jogava pelo lado direito, não que ele fechasse como volante, mas ele baixava muita linha para marcar também. Então eu não duvidaria que virasse esse 4-4-2 com um segundo atacante passeando bastante pelo campo, junto do Pedro, e aí um tripé de meio de campo com Jorginho Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, talvez Bruno Henrique e Pedro, ou Cebolinha e Pedro. O Cebolinha não jogando tanto como um ponta, onde ele faz isso muito bem, né? Ele tem essa característica de sair da esquerda pro meio, mas talvez mais perto do gol. Enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. Também não quero ficar fazendo conjecturas de algo que a gente não viu ainda. Fato é um treinador muito experiente, que vai trazer experiência a esse Flamengo, mas que tem uma característica de jogo que não sei se casa 100% com esse elenco. Vamos ter que ver se isso vai funcionar. Acho que, no fim é uma boa contratação, vai. No fim é uma boa contratação. Eu não teria mandado o Felipe Luiz embora, mas no fim o Leonardo Jardim é uma boa contratação. Vamos ver o que vai sair disso aí. Tá bom? Bota aí nos comentários a tua opinião. Valeu.